Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos, nós aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu estou gravando pela tela do computador e então dá esse reflexo, nos óculos. Eu não sei tirar isso. Então vamos com isso mesmo, Eu não entendo muito bem de tecnologia e estou tentando, fazer o melhor aqui. Mas o importante aqui não é a minha imagem, sim o conteúdo que eu estou passando para vocês. Então eu chamo a atenção de vocês hoje para a nossa leitura, do nosso estudo que nós estamos fazendo, um estudo minucioso da Palavra de Deus. Hoje já entramos no livro de... Nós já estamos no livro de Samuel, hoje nós vamos ler o capítulo 19. Então eu convido você a conferir esse estudo juntamente comigo. Pegue sua Bíblia nesse momento e vamos juntos. Irmãos, podem acontecer que existem, palavras meias distorcidas, uma da outra, uma Bíblia da outra, porque houve várias interpretações bíblicas. E então, por causa disso, pode haver, alguma palavra que você não concorde, mas no fim tudo dá certo, tudo é o mesmo, leva para o mesmo sentido. Então vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo 19 do livro de Jonatas, que nos diz: Saul disse a seu filho Jonatas e a todos os seus servos para que matassem Davi. Recapitulando, o que nós estudamos até aqui, nós estamos estudando a história de Saul. Então, a história de Saul vem Samuel e Davi e Jonatas, Isso aí são os personagens mais citados na Bíblia por essa passagem, por essa história de Saul. O que acontece? Eu vou só abreviar a história para vocês entrarem, juntamente agora nesse estudo. Samuel era filho de Ana e ele foi levado até o outeiro, onde morava Eli. Lá Samuel cresceu diante de Deus. Foi ensinado todas as práticas religiosas para ele. Ele virou um sacerdote. E acontece que o povo de Israel estava sofrendo muito. Eles pediram a Deus um rei. Deus ficou entristecido. Samuel também se entristeceu. Samuel, às vezes, ele não tinha nem coragem de chegar para Deus e pedir, Mas, como o povo estava muito clamando a ele por um rei, ele orou a Deus e falou com Deus que o povo estava querendo um rei. Deus ficou muito aborrecido, muito entristecido com o povo de Israel. Só que Deus levanta, Saul. Quem era Saul? Saul era um homem que ficava cuidando das ovelhas do pai dele. Então Saul veio de uma família muito, muito, muito pobre, muito humilde. Dentre aquelas na tribo lá que Saul morava, ele era uma das famílias mais humildes em termos financeiros. E Deus escolhe Saul para governar todo o povo de Israel. Só que Saul, com o passar do tempo, ele se distancia de Deus. Ele não leva o povo à presença de Deus. Deus envia para ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar irado. Aí Deus leva, até Davi junto com ele, para que ele, quando Davi tocasse a harpa, ele, se acalmasse.
E isso aconteceu. Davi foi para morar junto com o rei Saul, né, no palácio. Só que Saul começou a gostar de Davi quando Davi, né, lutou contra o gigante Golias, livrando, né, todo Israel das mãos dos filisteus. Davi, ele foi proclamado, né, pelas mulheres, pelo povo de Israel, um melhor do que Saul. E Saul ficou com inveja disso. E Saul começou a planejar a morte de Davi. Então, isso que nós estamos estudando, é essa história. Então, eu chamo a sua atenção, vamos continuar esse estudo, né? Estamos agora no capítulo 19 do livro de Saul, do livro de 1 Samuel, onde fala a história de Saul. Então, aqui, olha só. E Jonatas fez Davi saber, dizendo: Saul, meu pai, intenciona matar-te. Portanto, guarda-te, eu te peço, amanhã de manhã fica num lugar oculto e esconde. Só que o filho de Saul, se chamava Jonatas, ele teve muito carinho, muito amor por Davi. Ele gostava de Davi. Talvez porque Davi dava atenção para ele e Saul, o próprio pai, não dava. Então ele começou a gostar de Davi. Então, tudo que o pai dele, tudo que Saul, porque nessas alturas, Davi já não estava mais morando no palácio. E tudo que acontecia no palácio, tudo que o rei tentava contra Davi, o filho dele, do rei, comentava para Davi se proteger, porque o pai dele estava querendo matá-lo. Então aqui ele faz, né, saber, Jonatas faz saber a Davi: olha, esconde que papai quer te matar. Aí fala: eu irei e me porei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. Falarei a teu respeito a meu pai. Quando eu vir o que está havendo, eu te direi. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: não peque o rei contra o teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos para contigo foram muitos bons. Eu creio que quando Jonatas, né, ele diante de Saul, ele elogiava Davi, eu creio que Saul ficava mais irado, mais, né, até meu filho tá contra mim, quer que eu... Porque ele percebeu, Davi, ele ficou enciumado com... Saul ficou enciumado com Davi quando o Davi ganhou a guerra. Davi ganhou a guerra e Saul ficou, né, enciumado, porque eu tô perdendo o meu reinado. Aí nisso aqui também, Samuel chega para Saul e fala: olha, Deus vai tirar o reinado seu. Aí ele ficou, né, mais irado contra Davi. Agora imagina você ter um filho, você tá irado com uma pessoa, né? Você quer destruir aquela pessoa. Tanto que Saul, ele, quando tinha as guerras, ele colocava Davi como pilotão. Por que o primeiro pilotão? Porque o primeiro pilotão é aquele pilotão que, né, ele tá mais aflamado ali para ter uma grande guerra, para ter um grande estrago na vida daqueles homens do primeiro pelotão. Então ele sempre colocava Davi como primeiro pelotão, mas Deus sempre, né, livrava Davi dessas guerras. E aqui a gente observa que Jonatas, ele, né, fazia de tudo, né, para que Saul amasse Davi. Mas a gente observa que Saul ficava muito mais irado com isso. Vamos continuar. Ele arriscou sua vida e matou os filisteus, e o Senhor fez uma grande salvação para todo Israel. Tu viste isto e te alegraste. Por que queres pecar contra o sangue inocente e matar Davi sem motivo? E Saul ouviu a voz de Jonatas, e Saul jurou: juro pelo Senhor que Davi não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e disse:
E Jonas lhe contou todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, para que estivesse diante dele como antes. A guerra começou de novo, e Davi saiu e lutou contra os filisteus, e os feriu com um grande golpe, e eles fugiram dele. Mas o espírito maligno enviado pelo Senhor, aqui a gente dá uma ênfase, né? Opa! Espírito maligno enviado pelo Senhor. Então, já era por Deus que Saul tivesse um atrito com Davi, um rancor com Davi, uma raiva com Davi. Por quê? Porque Deus queria tirar o principado, né, de Saul. Aí é que fala, veio novamente sobre Saul quando ele estava sentado em sua casa, e a lança estava em sua mão, Davi estava tocando a harpa, e Saul intencionava encravar Davi na parede, mas Davi se desviou de Saul, e a lança se fincou na parede, e Davi fugiu e se salvou naquela noite. Olha só, o cara ainda está lá, né? Davi estava lá tocando harpa para que Saul ficasse calmo, né? Ficasse mais tranquilo. E Saul pega a lança dele, né? E senta em cima de Davi. Só que Davi, ele se livrou dessa lança e fugiu, né? Então Saul mandou mensageiros à casa de Davi para fazer guarda contra ele e matá-lo de manhã. Mas Mical, mulher de Davi, disse-lhe o seguinte: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã tu estarás morto. Olha só a guerra, né? Que Davi, nesse momento, ele já era genro de Saul, porque Saul já tinha dado Mical como esposa. E Mical, quem era Mical? Mical era filha de Saul. E Saul já tinha dado, né, a Mical como esposa para Davi. Olha só, o genro querendo, o sogro querendo matar o genro. Então, a gente vê que essa história, né, de pai matar filho, mãe matar filho, não é de hoje, é de muito tempos atrás. A gente observa que aqui Saul, ele era sogro de Davi e ele queria matar Davi. Ele estava pouco se lixando com a sua filha Mical. Mas a Mical livra ele, né? Que a Mical amava Davi. E Mical desce Davi pela janela e ele saiu, fugiu e se salvou. Depois Mical tomou uma estátua e deitou na cama e lhe colocou em volta da cabeça uma pele de cabra e cobriu com roupa. Quando Saul mandou mensageiro para prenderem Davi, ela disse: ele está doente. Saul mandou mensageiro para que olhassem Davi, dizendo-lhe: trazei-o a mim com a cama para que seja morto. Os mensageiros vieram e viram que na cama estava uma estátua e a pele de cabra estava sobre a sua cabeça. E Saul disse a Mical: por que me enganaste dessa maneira e deixaste ir meu inimigo para que se salvasse? E Mical disse a Saul: ele me disse: deixa-me ir, caso contrário eu a matarei. Olha só como que Saul era prepotente, era um homem arrogante. Ele não respeitou nem a própria filha. Ele chega para a filha e fala: por que você não me deu o seu marido para me matar? Olha só, ele nem pensava, né, na filha dele. Assim Davi fugiu e se salvou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Ele e Samuel foram e ficaram em Naiote. E se contou a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, na região de Ramá. Então Saul mandou mensageiros para prenderem a Davi. Mas eles viram um grupo de profetas profetizando e Samuel presidindo-os. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Quando se falou disso a Saul, ele enviou outros mensageiros e eles também profetizaram. E Saul mandou ainda um terceiro mensageiro, mas também eles profetizaram.
Então ele mesmo foi a Ramá e chegou ao poço grande que havia em Secu e perguntou: onde estão Samuel e Davi? E eles lhe responderam: em Naiote, na região de Ramá. E eles foram para lá, para Naiote, em Ramá. Mas então também o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote, na região de Ramá. Ponto. Veja bem. Saul, com ira, com ódio, ele vai ao encontro de Davi para quê? Para matá-lo. Ele já tinha mandado 3 mensageiros, 3 grupos de mensageiros, né, para trazer Davi até ele para matar. Chegou a vez, ele falou: já que vocês não conseguiram, vocês são incompetentes, então eu vou. Saul vai e ele profetiza. Saul profetiza. Saul, com todo ódio, com toda arrogância, com toda, né, intenção maligna, ele profetiza. Agora vamos dar um ênfase nesse assunto. Observa que, para uma pessoa profetizar, ele não precisa estar com a vida dele certinha diante de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus usa qualquer um. Aqui Deus usou Saul. Saul estava com o coração magoado, cheio de ira, cheio de ódio, querendo matar Davi. E esse mesmo Saul profetiza. O Espírito de Deus entra no corpo de Saul e Saul profetiza. Quem manda em nosso corpo não é nós. Você não tem nenhum controle sobre o teu corpo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Para que Deus usa. Então a gente observa que Deus usou Saul de uma forma assim tremenda, num corpo manchado, num corpo sujo, porque o corpo de Saul estava sujo no sentido espiritual. Ele estava muito negro, né? Porque ele só estava desejando o mal para um inocente. Então a gente observa, irmãos, como que Deus, né, age na vida das pessoas. Às vezes uma pessoa vem profetizando a você, você não acredita na profecia daquela pessoa, porque aquela pessoa age assim, assim, assim. Age mal aos seus olhos, né, vamos dizer assim. Mas Deus não olha essas coisas quando Ele quer usar alguém, quando Ele quer. Porque de repente, digamos assim, você está junto com um assassino do mal cruel grau. Você está junto com ele. De repente, Deus usa ele para falar algo com você. Porque Deus precisa de um corpo para falar com o ser humano. Então, não importa qual corpo que Deus vai entrar para falar. Então, às vezes, você ouve uma palavra de uma pessoa que não é religiosa, que não tem nenhum ligamento com Deus. Eu posso até falar para você, até um pai de um homem de uma seita, né? De macumbaria, de candomblé, Deus pode usar e falar com você. Tá vendo? Como a gente tem que aprender a andar na presença de Deus. Porque às vezes não tem ninguém ali perto de você
para Deus usar, tem que usar você, tem que usar aquele. Eu já falei muitas vezes que para Deus falar com alguém, para haver uma sintonia, precisa de um terceiro elemento. Esse elemento pode ser o corpo de uma outra pessoa para falar com você. Não é, o anjo, ele não vem em forma de anjos, ele vem em forma de seres humanos. Ele entra em seres humanos. Porque o nosso espírito, ele adormece o nosso espírito, porque ele tem, né, esse poder, adormece o nosso espírito e entra e fala o que ele quer falar. Ele usa o nosso corpo para falar. E às vezes você está pensando que é a pessoa que está falando, né? Não é a pessoa, mas é o Espírito Santo que está no corpo daquela pessoa. Então a gente tem que saber discernir, tem que ser inteligente nessa parte. Por isso que Deus fala, né, que nós devemos adquirir sabedoria. Para quando, né, a gente observar. Aqui a gente observa que Saul, ele percebeu que ele estava falando, né, ele estava profetizando. Ele viu que não era ele, mas sim Deus no corpo dele usando ele. Então a gente observa que ele deve ter pensado, nossa, eu sujo como sou, imundo como sou, Deus me usou para me bloquear. Deus usou ele próprio para bloquear a si próprio. Você está entendendo? Às vezes Deus usa você mesmo para te bloquear. Aí fala, e despiu suas vestes, também profetizou diante de Samuel, e se deitou sem roupa durante todo aquele dia e durante toda aquela noite. Assim se diz, está também Saul entre os profetas. Ele ficou tão estarrecido de estar profetizando que ele achou mais digno tirar aquela roupa dele, aquela roupa de rei. Ele aqui, a Bíblia mostra que ele se humilhou, né, perante Deus. Muitas das vezes as pessoas, elas querem ser maior que Deus, não ouve quando Deus está falando com ela, não ouve quando é uma mensagem. Irmãos, nós temos que ter discernimento. A Bíblia fala que nós temos que ter discernimento. E como que a gente adquire discernimento? É obedecendo a Deus, é conhecendo Deus, conhecendo como que Deus age em nossas vidas. Todas as, como fala, todos os, vamos dizer, aparatos, né? Todos os aparatos de Deus que Ele usa para falar com o homem, você deve conhecer. Por que eu falo assim? Você deve conhecer. Porque quando Deus estiver falando com você, você vai ter certeza. Porque quando você conhece a voz de Deus, aí você vai falar, como? Ninguém conhece a voz de Deus. Quem já viu a voz de Deus? Ninguém viu. Mas quando Deus fala, você percebe que não é um homem falando, mas sim Deus. A Bíblia mesmo, ela é recheada de exemplo que quando Deus fala e quando o homem fala. A gente vê muito isso nos livros de Paulo, muito mesmo, quando Paulo está falando e quando Deus está falando. É maravilhoso. Estuda os livros de Paulo que você vai perceber como que é essa voz, como que é essa palavra. Porque quando a gente tem esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento, a gente sabe quando Deus está falando e quando é um homem que simplesmente está falando. E por causa dessa distração, vamos dizer assim, muitas pessoas perderam a própria vida. Nós vemos que teve um profeta que Deus me enviou numa cidade para profetizar naquela cidade e falou, você vai lá, faz assim, assim, e você volta pelo mesmo caminho. Aí só que esse profeta foi e estava voltando. Só que quando ele estava voltando do seu trabalho que ele tinha feito lá na cidade, veio um outro profeta enviado por Deus também, só para testar aquele profeta. Olha só como que Deus age, para saber a nossa sinceridade.
Então Deus age de todas as formas. Então a gente tem que estar muito atento, muito atento. Porque às vezes Deus envia, quando Deus envia algo mal, porque é Deus que está enviando. Quando vem algo mal para cima de você, é Deus que está enviando para conhecer você, para saber até onde a sua fé, até onde saber o seu conhecimento com Deus. Igual aconteceu com esse profeta. Ele chegou na cidade, profetizou e voltou. E o profeta falou para ele assim: não vai agora não, deixa para você ir amanhã. Ou então o profeta foi ao encontro dele e falou: não, Deus mandou você. Eu estava orando na minha casa e Deus me mandou eu correr atrás de você e pedir para você voltar. Quando nós entendemos como Deus age, por que eu falo para você? É importantíssimo você ter um conhecimento espiritual, ter um conhecimento da Bíblia. Por quê? Para você não ser enganado. Deus, ele faz essas pegadinhas com você, para você não ser enganado. Porque quando aquele profeta, a gente observa, quando aquele profeta, igual aqui no caso de Saul, vamos falar o caso de Saul, quando Deus falou para Saul, né, que não era para ele fazer mal para Davi, quem ele usou? Ele usou o próprio filho de Saul, não foi? Foi o próprio filho de Saul que ele usou. Naquele momento não era Jonatas falando, mas era o Espírito Santo, era o Deus falando. E Saul não obedeceu. Aí o que acontece? Saul vai ao encontro de Davi, de qualquer maneira, para matar Davi. Deus profetiza na boca de Davi, na boca de Sansão, na boca de Saul. Então o próprio Saul se profetiza. Aí ele percebe, tanto que ele se humilhou, ele caiu, né, com a cara no chão. Falou, nossa, ele caiu com a cara no chão, porque ele não acreditou nos outros profetas que profetizaram, que chegaram o primeiro, olha assim, teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro. Ele não acreditou. Então, ele falou, agora eu vou. Ele quis ser o quê? Maior do que Deus. Aqui a gente observa que ele quis ser maior do que Deus, mas Deus não permitiu. Deus falou, cabra, eu vou falar com você. É com você então que eu vou profetizar. Aí entrou nele, ele profetizou, tanto que ele se humilhou tanto que ele tirou todas as vestes, né, reais que ele tinha. E a Bíblia fala que ele deitou sem roupa. Ele não quis nem roupa, ele deitou sem a roupa dele, porque ele não achou digno de estar com aquela roupa de rei pelo que ele fez. Então aqui a gente observa como que Deus age em nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que conhecer como que Deus age para com o homem. Porque quando Deus estiver falando comigo, com você, você já sabe. Isso é Deus. Isso é o Espírito Santo. Quando tem muita gente fala assim, Deus já me esqueceu há muito tempo, né? Deus está ali, ó. Quantas vezes que Deus está do lado dela, falando. Aí chega uma pessoa e fala, você tem que se converter, você tem que ir na igreja. Isso não é da pessoa, mas é o Espírito Santo, né? Deus falando com ela. Você precisa de ir numa igreja. A igreja não vou dizer, a igreja não é 100% de salvação. Mas a igreja, eu creio que ela é 80% de salvação. Porque a igreja faz com que você conheça Deus. Conheça Deus no sentido, eu estou apresentando Deus. É como se alguém apresentasse eu para você. Olha, daqui é a Ana, então você me conhece. Aí só que para você saber quem sou eu, você tem que fazer uma investigação, não é? Você vai ter que fazer uma investigação para saber quem sou eu. A igreja, ela apresenta Deus para você. Então é importante o papel da igreja aqui na Terra, é muito importante, porque ela apresenta, olha, esse é Deus. Agora, para você conhecer ele e ir ao fundo, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um estudo minucioso para conhecê-lo. É igual eu falo, se você, aqui sou eu, sou Ana,
Os outros apresentam você para mim. Fala, olha, daqui é fulano de tal. Mas para mim conhecer você, eu não posso ir pelo que os outros falam. Ah, ela é arrogante, ela é chata. Se eu for por esse lado, eu vou pecar. Por quê? Eu vou ficar com antipatia com você. Se eu for pegar, né, conselhos, né, de terceiros, eu posso pegar uma antipatia com você. Por quê? Terceiro, aquela pessoa terceira, talvez ela já não tem muito, ela já não foi muito, não teve um contato com você legal. Então ela já passa para os outros uma imagem ruim de você. É a mesma coisa Deus. A igreja, ela apresenta Deus para você. Só que a igreja, às vezes, ela não apresenta todo o conteúdo de Deus. Ela só apresenta, olha, esse é Deus, ele é todo poderoso, coisa. Mas ela não apresenta como que ele age em sua vida. Tá entendendo? Então, isso é necessário você conhecer. E para você conhecê-lo, você tem que estudar as escrituras bíblicas. Você tem que fazer um estudo como eu estou fazendo aqui com você. Um estudo minucioso para você entender. Aqui observa que Deus usa, né? Ele usa até um animal para falar com você. Ele não tem, ele precisa falar. Quando ele quer falar, ele usa tudo. Ele usa um animal. Quantas vezes que ele usou, né, a arca da aliança, né, para falar com o povo de Israel? Muitas vezes não foi só com o povo, mas porque quando aqueles homens, os filisteus, roubavam a arca da aliança, acontecia coisas ruins para eles. Então é uma forma de Deus comunicar com eles. Eu não sou de vocês, o que vocês fazem não me agrada, eu não estou legal aqui nessa cidade. Então a arca da aliança, de uma forma, ela trouxe uma mensagem para o povo dos filisteus. Então, como eu falo, Deus ele tem milhões de maneiras para falar com o homem. E nós temos que ser inteligentes, sábios, nesse sentido, para aderir, né, esse conhecimento para saber quando Deus está falando conosco. Terminamos aqui, então, esse capítulo 19 do livro de 1 Samuel. Eu convido você, se você gostou desse estudo, você dá um like aí, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Em nome de Jesus. Se você tiver alguma pergunta, sempre eu deixo o meu telefone aqui embaixo. Tem também, se você quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer alguma pergunta que eu respondo. Que tem momentos de Pastora Responde aqui no canal, tá bom? Então eu agradeço a sua companhia. Você é um escolhido de Deus, porque se você não tivesse aqui Deus falando isso com você, você não está aqui por um acaso. Tudo que acontece em nossas vidas, nada é por acaso. É que Deus, ele ama você e ele quer que você conheça ele de corpo, alma, espírito. E isso é muito maravilhoso. Você é uma pessoa abençoada. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.